Olá, estudante! Eu sou a Simone, a sua professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nesta aula, vamos falar sobre cultura digital e de como as transformações digitais fizeram com que a arte se adaptasse a essa nova era. Vamos lá? Considerando que a arte se manifesta no interior de uma cultura, ou seja, que de certa forma a arte depende da cultura para se manifestar, eu vou começar falando sobre cultura digital, que em linhas muito gerais pode ser compreendida como toda cultura que circula nos novíssimos meios de comunicação e informação, como a internet, o computador e o celular. Ou seja, nesse sentido, a cultura digital está intimamente relacionada a transformações de ordem tecnocientíficas e sociais que emergem lá desde as invenções como a energia elétrica, o rádio, a televisão, o telefone e de como essas novas tecnologias vão sendo incorporadas ao cotidiano e ao próprio funcionamento da sociedade. Essas transformações vão fazer emergir uma nova cultura e uma nova atitude das pessoas. Por exemplo, para um jovem do século XXI, é praticamente inimaginável pensar a vida e as suas relações sem a internet, sem o computador, sem o telefone celular, ou melhor, sem os smartphones e seus aplicativos, enfim. Mas tudo isso aconteceu de maneira muito rápida, é muito recente. Por exemplo, para quem é cringe, como eu, para quem nasceu na década de 80, a gente viu todas essas transformações acontecerem. Eu que não sou tão velha assim, vi a chegada da internet, vi a chegada do celular, os primeiros aparelhos de troca de mensagem instantânea, ou seja, uma outra característica dessa cultura digital é a velocidade dessas transformações. Mas, para a gente entender como foi que a gente chegou até aqui, eu vou pegar um fio que começa lá na passagem do século XIX para o século XX, com a primeira Revolução Industrial, que, como o nome já diz, revolucionou toda a forma de vida em sociedade. A introdução da energia elétrica e da máquina vai alterar não somente as relações de produção, mas vai alterar todas as relações sociais e produzir uma nova sociedade, uma sociedade moderna. E numa nova sociedade a gente tem também um novo tipo de arte. Nessa nova sociedade urbana, industrial, os artistas vão cada vez mais tentar aproximar a arte do cotidiano e da vida das pessoas. E vão surgir novos meios que vão alterar completamente a relação da arte com seu público e suas formas de produção. Por exemplo, a gente tem nessa passagem do século XIX para o século XX a invenção da fotografia, que vai trazer mudanças profundas, vai abalar todo o campo das artes pictóricas. Isso porque, depois da invenção da câmera, de uma máquina que é capaz de captar com muita precisão a realidade visual, era como se não fizesse mais sentido que artistas continuassem pintando aquilo que seus olhos viam. Isso vai dar margem para o abstracionismo em artes, que parte da premissa de que a realidade é subjetiva. Partindo dessa premissa, os artistas vão pintar, seja aquilo que eles sentem, seja as formas e cores. O russo Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata em 1912. Ele já pinta telas como essa que vocês estão vendo, que já foge completamente, já rompe com as representações realistas. Dali por diante, a arte vai se tornar cada vez mais abstrata. A gente vai ter diversas vertentes da pintura abstrata, como o abstracionismo lírico, o abstracionismo geométrico, e de maneira muito geral, as diversas linguagens artísticas vão se descolar cada vez mais das representações da realidade, como a gente vai ver mais para frente. Uma outra novidade que surge com a industrialização é que a obra de arte entra na era de sua reprodutibilidade técnica. O que é esse palavrão? Vou explicar, é muito simples. A partir da invenção da máquina e da reprodução mecânica, a arte passa a ser reproduzida. Ou seja, se antes, para escutar música, por exemplo, era preciso ir até uma sala de concerto ou assistir aos artistas executando ao vivo uma música, depois da era industrial e do surgimento de novos meios, como o rádio, mais para frente o disco, a música se torna móvel se torna reprodutível. Você pode ouvir música em qualquer lugar depois da invenção do rádio ou do disco. O mesmo acontece com todas as outras linguagens artísticas. Seja com as artes plásticas também passam a ser reproduzidas graficamente, por exemplo, a Mona Lisa. Ela só se tornou tão popular porque ela é difundida digitalmente. Se eu e você conhecemos a Mona Lisa, a gente não precisa ir até o Louvre para conhecer a Mona Lisa, A gente não precisa ir até o museu onde ela está guardada para ter contato com essa obra. Todo mundo, no mundo inteiro, acho que é a obra de arte mais popular do mundo.
Isso traz mudanças profundas no acesso à obra de arte. Antes da Revolução Industrial, a arte era restrita a uma parcela muito pequena da população, que eram as elites, né? A nobreza. Era só a nobreza que tinha acesso à obra de arte. Na era da reprodução digital, da reprodução mecânica, a obra de arte passa a ser difundida para as massas. Surge então uma cultura que é difundida para um conjunto, para uma multidão de pessoas. E a gente tem com a cultura de massas, com a sociedade industrial urbana e com a cultura de massas, a gente tem uma transformação profunda no modo de produção artística. A gente tem um conjunto de especialistas que produzem para uma multidão de pessoas. Isso vai trazer deslocamentos em todo o campo artístico. Depois de romper com o domínio das belas artes, que era aquela arte voltada à nobreza, que precisava ser bela, que tinha que ser contemplada à distância, nessa nova realidade, que a gente tem meios de comunicação de massa, que a gente tem reprodução técnica, os artistas vão exigir toda a liberdade em arte. A arte do século XX vai ser uma arte que vai se pautar pelo experimentalismo artístico. O artista não precisa mais reproduzir a realidade, ele não precisa nem mais ter tanta destreza plástica, por assim dizer. E eles vão propor uma arte que se conecte cada vez mais com a vida e com esses novos meios e com essa nova sociedade que está surgindo. A arte pop, ou pop art, ela é muito representativa disso. Os artistas vão incorporar essa estética industrial e da reprodução em série, vão retratar os grandes personagens e as grandes figuras que circulam nos meios de comunicação de massa, na televisão, que é o principal meio de comunicação nesse momento, e vão cada vez mais tentar aproximar a arte da vida. E praticando toda a liberdade em arte, esses artistas também vão fundir gêneros. Não existe mais uma fronteira específica entre isso é artes plásticas, isso é teatro, isso é cinema. Não, eles vão tentar incorporar criativamente todos esses meios e vão promover um novo tipo de arte. E na mais recente virada de século, do século XX para o século XXI, a gente tem mais um conjunto de transformações tomando corpo na sociedade. A gente tem a chamada terceira Revolução Industrial, também conhecida por Era Digital ou por Era da Informação, que vai provocar novos abalos no modo de vida em sociedade e também no campo da arte e da cultura, como não poderia deixar de ser. E a arte digital não se refere a um movimento fechado, com características, com uma estética própria, mas é uma vertente da arte contemporânea. Isso passa a ser difundido a partir da década de 80 do século passado, mas os primórdios disso, os primeiros passos nesse sentido, começam lá no final da década de 60, a partir da criação do Grupo Experimental de Artes e Tecnologias, que vai fabricar a primeira obra de arte digital. O Grupo Experimental de Artes e Tecnologias, surgido na Inglaterra, vai reunir artistas e engenheiros para produzir uma obra de arte utilizando o computador. Aliás, de lá para cá tem sido cada vez mais comum os artistas se associarem a engenheiros para produzir utilizando essas novas tecnologias. E parodiando o artista clássico e o corpo feminino nu, esses artistas vão produzir uma imagem, uma obra de arte digital, através de pixels de computador. Essa imagem se tornou muito famosa, muito conhecida, circulou nos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, e é considerada a primeira obra de arte digital. E, ainda na década de 60, a gente tem as primeiras experimentações em videoarte, que é considerada a primeira fusão, a primeira linguagem artística que funde arte e tecnologia. Os artistas veem no vídeo o seu potencial de chegar, de se diluir no cotidiano e de chegar às grandes massas. E ele vai ser usado artisticamente, esteticamente por artistas. Ou seja, diferentemente do cinema ou do documentário, a videoarte ela é usada, ela não tenta reproduzir, não tem uma história para contar, ou ela não representa a realidade de maneira... ou ela não parte por uma representação realista da realidade, mas é uma maneira dos artistas experimentarem artisticamente com as imagens do vídeo, modulando essas imagens, fundindo imagens, enfim, criando uma obra de arte, abstrata também. Então o vídeo é visto como uma extensão do gesto artístico. O pioneiro nesse sentido vai ser o artista sul-coreano Nam June Paik. Ele vai ser o primeiro a experimentar artisticamente as potencialidades do vídeo. Como ele nos disse em uma entrevista, para ele o trabalho do artista não é fingir que a tecnologia não existe, mas sim utilizá-la melhor. Eu acho que essa frase traduz um pouco do espírito do artista contemporâneo. Não dá mais para a gente fingir que esses novos meios, que a revolução digital não aconteceu,
Mas o artista de hoje, ele procura incorporar esses novos meios, dar novos usos para eles, enfim, fazer com que a arte também se torne digital. O Nanjing Paik foi pioneiro nesse sentido. A gente pode dizer que o começo da videoarte foi lá na década de 60. Em 63, o Nanjing Paik criou a exposição de música, televisão eletrônica, que circulou na Alemanha e que pela primeira vez traz a tecnologia do vídeo e da televisão para dentro das galerias. Mas a videoarte não ficou restrita às galerias e também dialogou com a cultura de massas. Pessoal, solta a vinheta de curiosidade. This is a glimpse of a video landscape of tomorrow, when you will be able to switch to any TV station on the earth, and TV guides will be as fat as the Manhattan telephone book. Bom, como vocês podem ter visto, o Nanjing Paik experimentou diversas possibilidades do vídeo. Ele fez videoclipe, esse videoclipe muito ali próximo da estética da cultura pop coreana. Além desse experimento, ele também produziu a primeira transmissão via satélite de videoarte. Ele criou um programa chamado Good Morning, Mr. Orwell, que era transmitido via satélite, ao vivo, para as cidades de Nova York, São Francisco e Paris. Ele era falado em inglês e francês. E conectou diversos videoartistas do mundo inteiro para contribuir com esse experimento. Era um programa de vídeo, de música, de videoarte e música, que alcançou uma quantidade enorme de telespectadores. Foi um sucesso à época e, de certa forma, já antecipou tecnologias que seriam muito presentes hoje em dia, como a transmissão ao vivo ou a transmissão de eventos em um país mundialmente, e além da prática de conectar artistas para produzir obras em conjunto. Agora a gente está se aproximando do final da nossa aula e eu vou deixar vocês com mais uma obra desse grande artista, que é um dos artistas mais difundidos nas galerias do mundo inteiro hoje. Eu vou deixar vocês com mais uma obra dele, que foi criada em 88, a propósito das Olimpíadas de Seul. Nessa obra ele reuniu dezenas de monitores de TV ligados via satélite, reproduzindo, inclusive o Brasil, reproduzindo programas ao vivo de todos esses países do mundo, como uma forma de simbolizar a união entre as culturas. E mais uma frase polêmica do artista que eu deixo com vocês em uma entrevista ele disse que a arte é pura fraude. Você só precisa fazer algo que ninguém tenha feito antes. Será? Bom, não deixem de conferir os links do Saiba Mais na sua plataforma. Bons estudos e até a próxima aula!